Romário volta a criar polêmica. Desta vez, ele assume toda a responsabilidade sobre qualquer insucesso da seleção brasileira na Copa dos Estados Unidos. Romário, o único jogador na história a assumir total responsabilidade por suas ações. Era um exemplo perfeito de fala muito e faz muito mais. Surpreendentemente, enquanto os grandes jogadores de hoje passam a vida na academia em busca da grandeza, Romário viu os treinos como mero desperdícios de caloria. Descubra o segredo por trás desse jogador que desafiou a lógica do treinamento e, mesmo assim, alcançou níveis extraordinários no futebol. "Olha nos meus olhos, Romário", disse o técnico Luiz Aragonés no final do treino, enquanto o jogador abaixava a cabeça e caminhava em passos lentos, como se estivesse numa interminável ressaca festiva. "Olha nos meus olhos", insistia o treinador do Valência. Luiz falava e Romário seguia em frente, evitando qualquer contato visual com o treinador. Não era desprezo, mas sim um profundo tédio. Tédio em relação às táticas, às manhas de treinamento e de ser tratado igualmente aos outros jogadores, quando, na verdade, era alguém extraordinário. Em uma ocasião, Romário chegou a declarar: "Não sou como os outros jogadores. Tenho algo especial. Não deveria me tratar como um jogador comum." Ele era Romário, campeão de tudo, o maior artilheiro do planeta, ao lado do compatriota Ronaldo. O que eles mais queriam? Que a noite me encanta e quando não saio não marco. Antes do Barcelona e do estrelato na Copa do Mundo, ele fez seu nome no Vasco antes de se mudar para o PSV. "Ele é o jogador mais interessante com quem já trabalhei", disse o treinador do PSV na época. Se ele visse que eu estava um pouco mais nervoso do que o normal, antes de um grande jogo, ele vinha até mim e dizia: "Treinador, não se preocupe. O Romário vai marcar e nós vamos vencer." O incrível é que 8 das 10 vezes que ele me disse isso, ele realmente marcou e nós realmente vencemos. Sir Bob dedicou grande parte de sua autobiografia à vida com Romário no PSV. Não tinha como controlar sua vida pessoal. Para Romário, sexta-feira era sinônimo de festa, mesmo que tivesse um jogo no dia seguinte. O álcool não era o problema, ele preferia refrigerantes, mas ele costumava ficar fora até as 4 da manhã e dormir durante todo o dia antes do pontapé inicial às 19h30. Recebíamos inúmeras ligações de pessoas nos informando: Romário passou a noite fora. Em certos clubes, Romário estabeleceu acordos que lhe permitiam ficar fora até tarde. Ao firmar contrato com um clube, eu logo dizia: "Veja bem, tenho dificuldades em acordar cedo, portanto, não treinarei durante a manhã." Eles nem precisavam colocar isso por escrito no contrato, disse o baixinho. No Barcelona, Romário sentia falta da vida no Brasil e não gostava nada da disciplina europeia. Em mais de uma ocasião, ele discutiu com o Cruyff por esse motivo, até que veio sua proposta. Em uma ocasião, Romário me perguntou se poderia perder 2 dias de treinamento para voltar ao Brasil e participar do Carnaval do Rio de Janeiro. Eu respondi: "Se você marcar 2 gols amanhã, darei a você 2 dias a mais de descanso em relação aos outros jogadores." No dia seguinte, Romário marcou seu segundo gol aos 20 minutos do jogo e imediatamente fez um gesto para mim, pedindo para ser substituído. Ele me disse: "Treinador, meu avião parte em 1 hora." Não tive escolha a não ser deixar Romário sair por cumprir sua promessa. Aquela partida foi contra o Real Madrid e Romário foi além do prometido, marcando não apenas 2 gols, mas sim um hat-trick na vitória por 5-0 em janeiro de 1994. Era evidente que Romário adorava festejar e ao mesmo tempo conseguiu se tornar um dos maiores atacantes da história. Extraoficialmente, ele marcou mais de 1000 gols em sua carreira, e Diego Maradona está entre aqueles que afirmam que o brasileiro é o melhor jogador que já enfrentou. Ele adorava festejar, ser mulherengo e jogar vôlei nas belas praias do Rio de Janeiro. E seus treinadores deixavam, porque ele era muito bom. A exemplo, quando Parreira chegou a dispensar Romário do último estágio de treinamento antes da Copa do Mundo, por conta do interesse do jogador em jogar vôlei na praia com seus amigos. Essa decisão gerou polêmica na época. No entanto, a responsa era do baixinho, e com ele não falha. Ao final da Copa do Mundo de 1994, Romário não apenas se consagrou como o jogador mais valioso do torneio, mas também alcançou a glória máxima ao se tornar campeão mundial e ser reconhecido como o melhor jogador do mundo. O Romário não dorme.
Na verdade, ele dorme sim, apenas acorda um pouco mais tarde. Romário não treina, treina sim, só que não às 9 da manhã. Os presidentes dos clubes sabiam disso. Eles comunicavam aos treinadores e se havia alguma discordância, bem, isso não era problema meu. O papel de Romário era apenas marcar gols, e isso ele fazia muito bem. Apesar de não apreciar os treinos e a disciplina exigida no futebol europeu, sua genialidade dentro de campo permitiu que ele superasse a falta de entusiasmo pelos treinos. O ex-goleiro Paulo César revelou que Romário estava cansado de passar o tempo em concentrações na Europa. Após acabar com essa prática, o atacante deslanchou na artilharia, marcando gols em sequência. Romário estava cansado de passar o tempo em concentrações na Europa. Após acabar com essa prática, o atacante deslanchou na artilharia, marcando gols em sequência. Pode ter sido uma coincidência, mas aconteceu de verdade, afirmou Paulo César. Romário tinha uma capacidade única de finalização, sendo capaz de converter as mais difíceis chances de gols. Sua precisão e sangue frio diante do gol eram características marcantes de seu jogo.